E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN, falando tudo sobre o nosso grande Palmeiras, galera. Palmeiras que venceu o Red Bull Bragantino de virada e goleando, galera. Mais uma vez o Verdão goleia um time aí no Campeonato Brasileiro. E o ataque do Verdão vem se destacando aí nos últimos jogos, fazendo bastante gols. O ataque do Verdão que vem sendo aí avassalador, galera. Palmeiras que chegou a 61 pontos e está na liderança com 3 pontos a mais que o Flamengo. E vai ser o próximo adversário do nosso Verdão fora de casa. Jogo que o Verdão pode aí se distanciar cada vez mais do Flamengo se vencer, galera. Jogo bastante importante. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Oswaldo Pascoal, no Allianz Parque, com quase 30 mil pessoas, o Palmeiras tocou 1, 2, 3, 4, 5 no Juventude, saiu atrás e empatou no finalzinho do primeiro tempo e o segundo tempo foi exibição. Eu quero começar assim, o segundo tempo do Palmeiras foi de almanaque. Como foi o primeiro tempo contra o Vasco da Gama, como foi o primeiro tempo contra o Internacional. Dessa vez foi o segundo tempo do Palmeiras, que foi aquele chamado segundo tempo de almanaque. Eu tenho uma contestação quanto à marcação da penalidade máxima. No meu modo de enxergar, quando a gente mostrar o lance da penalidade, a gente vai poder notar Pascoal. É isso aí, a gente está vendo o lance aí. O centroavante do Bragantino vai nas costas do jogador do Palmeiras, ele se desequilibra e quando você se desequilibra, o braço tende a ir junto. Ele nem viu onde a bola ia. Ele nem viu. A bola bate no braço, mas assim, bate no braço ocasionalmente. O Abel falou que no Sub-20 teve um lance semelhante, porque não existe lance igual, um lance semelhante e o árbitro não marcou. É o lance que o Zinho fala todo dia. Tem hora que marca, tem hora que não marca, tem hora que é... Ô Pascoal, depois de tudo que aconteceu 10 dias atrás, chamaram o Klaus pro monitor, você acha que não ia dar o pênalti? Não, eu entendo que sim, mas não foi pênalti, gente, na minha visão. Na minha visão. Primeiro porque tem uma carga por trás. Tem a falta do centroavante do Bragantino, porque ele faz a carga em cima do jogador do Palmeiras. Assim, precisa ver qual é a câmera que o Klaus avaliou, né? Porque tem essa câmera aqui. A câmera que mostra o lance por... E tem a câmera que é de frente, assim, de frente. Né? Que dá a impressão que dá que ele sobe primeiro. Eu acho que essa que ela deve ter visto, que o jogador do Bragantino subiu primeiro e aí o Fux não conseguiu Mas tudo subir. bem também, foi 5-1, né? Não, só quero dizer que eu quero começar por esse ponto. Tem essa coisa porque que a gente depois, tá falando assim, aqui, porque fica depois um monte de choramingo de tudo quanto é canto, todo mundo chora, ninguém chora pelo jogo que acabou, é sempre pelo próximo jogo. Como diria Nelson Batista, foi ele que me ensinou isso. O Quando Palmeiras... você era cartola, você não fazia isso, não? Não, eu acho que eu não tinha esse negócio eu acho muito chato isso aí. Muito chato. É uma coisa muito irrelevante. O Palmeiras é tão irrelevante, isso é tão irrelevante que o time do Palmeiras no segundo tempo, como diz o Zinho, atropelou. Olha lá, Pascoal. Isso. Aproveitaram a sua palavra. Você dá o Palmeiras como confiável. O time do Palmeiras... Você sabe de quanto o Flaco Lopes ganhou essa semana? De quanto? 11-1. Porque teve o jogo da Argentina. Contra Porto Rico. Ele chegou, voltou. Ele voltou. De um 6-0 de um 5-1. Ele jogou 24 horas antes. Que momento. Ele voltou. Miami. Só que outra colocação. Aníbal Moreno é um baita volante. Agora é. Baita. Não, para mim sempre foi. Nunca critiquei o Aníbal Moreno. Ninguém vai criticar. Quem que vai criticar Aníbal Moreno? Fala para mim. Fala para mim, o senhor que está em casa aí. Não. Tinha gente que criticava. Mas eu lembro que tinha gente com a pulga atrás da orelha com o Fux, hein? O Fux ontem ele volante. Vou dizer um Lembra? negócio para você. Sim, na chegada o Fux, dele. Tinha gente ele é bom ontem, jogador. Volante, foi sofrível. Foi sofrível. Empatou o jogo. O time do fez o gol mais importante dos 5. Fez. O goleiro ajudou bastante. O Lucão ajudou bastante. O gol do Fux. Gol de cabeça do Fux? O goleiro sai igual um doido.
Errou. O goleiro saiu igual um doido, agora a bola, o gol ficou aberto. Ficou melhor, O Pascoal. gol ficou aberto. Lê Aí aí. botaram um monte de ali. Lê aí. O confiável. O time, o Palmeiras no Mas segundo você tempo... falou ontem aqui na equipe F que o Fux era um novo Aldair. Não. saía Eu jogando falei que ele, pouco. como zagueiro, tem bom passe. E se ele jogasse de terceiro zagueiro, poderia ter a bola longa. Mas de volante, ele não conseguiu marcar o John John. O John John passeou o primeiro tempo em campo. Passeou. Mas o Foi um John John tá passeio. fazendo um bom campeonato. Bom hein? campeonato. Tá. Mas Muito foi bom. muito Ah, feliz, né? é Foi muito infeliz ontem. Falar negócio de arbitragem? Foi muito infeliz. Um cara que foi formado no clube e não precisava falar, né? Assim, eu achei desnecessária aquela fala. Agora, Primeiro que o pênalti eu concordo com o Pascoal. Discutível demais. só Concordo para com você. complementar. O jogador volta 24 horas depois, faz gol. Tigrinho rebentou com o Tigrinho. Tigrinho. Rebentou. Tigrinho. Fez da bola uma lentilha. Eu acho Ele que- gastou a bola e Acho que amassou. encaixa, acho que encaixa. Pascoal, Oswaldo Pascoal. Sim, senhor. No lugar de Carlo Ancelotti. Tá? Tá. Vai convocar a seleção brasileira amanhã para a Copa do Mundo. Amanhã. Você leva. Só pode levar um dos dois, tá? Não pode levar os dois. Você leva o Tigrinho ou você leva o Pedro? Eu levo os dois, tiro os dois, que tem dois que tem lá. Não. Eu levo os dois. Um dos dois. Levo os dois. Ah, não. Vocês sabem na minha preferência. Vocês sabem da minha preferência. Não, eu acho que o Pedro ontem... Você leva os dois, então? Leva os dois, Pedro então, mas gastou leva a o bola. Pedro. Quem joga? Leva o Pedro, Quem leva o começa Pedro. o jogo? Quem começa é Pedro. Então, o Tigrinho é banco do Pedro. Na tua seleção, o Tigrinho é banco do Pedro. Começa. O Tigrinho tem 20 anos. Ele tem idade para jogar várias Copas do Mundo. Várias. Eu acho até que nessa Copa ele não vai ser convocado. Ó, se ele continuar nessa batida? Eu acho que não. Eu acho difícil ele ser convocado agora. Eu acho que a próxima convocação é impossível. Se ele continuar jogando desse jeito, é bem possível ser chamado. Mas- Se ele der atenção, né? Se o Ancelotti der atenção aos jogadores aqui do Brasil. Ele está indo, assim, já está se aproximando da artilharia do campeonato. Ontem fez mais 2 gols. O time do Bragantino, as alterações que foram feitas não corresponderam. O time perdeu muita qualidade Não vai no segundo cornetar o tempo. Seabra aqui não, hein? Quem? senhor Não, vem estou falando que as cornetar. alterações que foram feitas no Bragantino não renderam o Vai que o mexer com treinador a esperava. família, Pascoal. Vai mexer com a família Não, aí. eu acho, o treinador imagina uma coisa. O time não corresponde dentro de campo. Agora você foi bem pra cá. Como ele começa a tirar jogadores que já estavam cansados e não conseguiam acompanhar mais o meio-campo do Palmeiras no segundo tempo deu aula de futebol. Deu aula, principalmente depois da entrada do Aníbal Moreno. O Aníbal Moreno conserta todo o meio-campo. O do Zinho Palmeiras. falava hoje que o Palmeiras está encantado, né? Tudo dá certo. Assim, eu acho o seguinte, o primeiro tempo foi equilibrado, vamos botar assim, com momentos do Bragantino melhor. No primeiro tempo. No primeiro tempo, tempo foi o Bragantino equilibrado jogou melhor. com momentos do assim, eu estou sendo bem com o Bragantino em momentos e sai na frente. Tem a polêmica, para mim também não foi pênalti, mas tem essa polêmica, critério, tem marcado quando bate bola na mão. A gente está vendo os números, o Real deve ver, né? Pelo segundo tempo, os números realmente são muito favoráveis ao Palmeiras, mas eu concordo Claro. com o Tetra. O primeiro tempo foi bem taco a taco, com ligeira superioridade do visitante. Também entendo como vocês. Também Mas entendo. assim, o que eu quero dizer é que assim, a gente, o fã de esporte, entra aqui no clima, sabe? Eu tenho recebido algumas mensagens um pouco agressivas, porque o pessoal não entende que a gente faz aqui uma brincadeira, é uma brincadeira, mas muito séria. Quando o Pascoal fala Flamengo incomparável, é que o Flamengo tem o melhor elenco mesmo. Vamos raciocinar assim, na razão, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil e América sul-americano. do Sul. Sim. Mas está oscilando. Por isso que a gente discute. É o melhor, para o Pascoal é incomparável, eu acho que tem comparação, porque times com um elenco um pouco abaixo, bem organizado, e aí eu vou para a minha brincadeira, confiável, porque o Palmeiras tem um elenco abaixo do Flamengo, mas com a organização do Abel e com o momento que vive, compara, bate de frente. É a minha análise. O próprio Felipe Luiz disse na coletiva ontem que o melhor treinador do Brasil é o Abel Ferreira. Então eu digo o seguinte,
por esse jogo do Bragantino. O cara participa do lance do pênalti, bate na mão do Fux, que é um cara que chegou contestado, como o Zé Elias mesmo falou, e que ele adianta para jogar um pouco de volante, daqui a pouco volta de zagueiro. É o Abel, mexendo com o time. Esse mesmo cara faz um gol antes de terminar o primeiro tempo, que foi equilibrado. Estabiliza o time. E esse gol... Aí limpa a barra dele. Esse gol é desse cara e leva o Palmeiras para o intervalo assim, agora, meu amigo, vamos arrumar aqui, não aproveitou o primeiro... Então, dúvida. é confiável o time. É um time que não se abala com o momento que, às vezes, o jogo é difícil. E aí, faz 5. Porque vem um Flaco Lopes que há um tempo atrás, cara, não é crítica, não. Mas eu, particularmente, não é que eu criticava o Flaco Lopes. Eu não achava que ele era o protagonista. A gente achava o Flaco Lopes, quase todo mundo. Agora é um fácil bom todo reserva. mundo falar, elogiar. É ou não é? Eu achava um bom jogador, que eu nunca falo que o jogador é ruim, porque o cara chegar ao profissional de um time, nós fomos jogadores, o cara trabalhou, o cara chegou, o cara venceu vários obstáculos, o cara chegar ao profissional, ele é bom jogador. Agora, no profissional, ele vai ter aquele upgrade, ele vai se tornar um cara diferente, ele vai ser o protagonista ou ele vai ser o coadjuvante. Mas é um bom jogador. Eu achava o Flaco Lopes bom jogador. Mas hoje ele é protagonista, cara. Pô, ele com o... Tigrinho, né? Tigrinho. Vitor Roque. O Vitor Roque, quando o Palmeiras contrata ele, eu falei assim, pô, que contratação. Eu não fiquei lembrando do que estava acontecendo na Europa dele, não. Eu lembrei dele do Atlético Paranaense e um cara jovem que podia com o Abel, mas ele me decepcionou. Então, eu fui um dos caras também. Falei, pô, tá me decepcionando. O Zé Elias me convenceu. Que falou, pô, Zé, ele joga no lugar errado. O cara tá voltando para marcar. Quando botar ele centroavante... Cara, o Abel reconheceu isso, montou. Cara, é uma dupla de ataque. Se não for a melhor do campeonato hoje, nesse momento, qual uma dupla melhor do que essa? De ataque. Hoje, esquece. Então, virou um time muito forte, brigando por essa conquista com o Flamengo. A melhor coisa, ironicamente, te perguntando, Zé, a melhor coisa que aconteceu pro Vitor Roque foi o Estevão ter saído? Que mudou o esquema do time? Não pro Vitor Roque, pro Abel, né? Não só o Estevão, mas o Richard Rios indiretamente também. Porque ele teve que encontrar soluções. Né? E aí nessa... Ele voltou a jogar. Nessa forma cresceu muitos jogadores. Nesse novo sistema de jogo, ele beneficiou, muita gente beneficiou o Felipe, beneficiou também, principalmente esses dois jogadores, o Flaco e o Tigrinho, né, o Vitor Roque, porque eles jogam mais próximos daquilo que eram as principais características deles, né, que a gente sempre falou aqui, sobre o Flaco. Não, o Flaco, acho que era o Pascoal, era o único que falava que ele era 8,5, 9, né? Ele não é centroavante. Não é centroavante e tal. Mas, assim, depois que o Abel arrumou essa equipe, encontrou esse posicionamento, que eu acho que ele poderia ter feito esse posicionamento, era uma das minhas críticas antes, que ele poderia ter deixado... No Mundial você falava muito isso. Deixar o Roque Júnior, o Vitor Roque junto com o Flaco ali por dentro, o Estevão, aí você põe o Felipe, você pode jogar... Só foi encontrar com aquele jogo contra o Ceará. O jogo que foi realizado no Allianz Parque. Eles jogaram no segundo tempo juntos. Então, mas ele foi... E depois ele vai para a Libertadores, né? Aquele jogo da Libertadores. Mas você não precisa passar por tantas dificuldades assim para poder encontrar um time. Eu acho que, eu acabei de falar, eu acho que esse time poderia jogar no Mundial e eu acho que iria melhor do que o que o Palmeiras fez no Mundial. Porque você tinha dois jogadores ali... É o melhor futebol da era Abel, esse de agora? Não, acho que esses 5 anos de Abel, nós tivemos vários Palmeiras e Palmeiras convincentes em relação Mas do ponto de vista futebol. Plástico, você acha o mais bonito? Não, eu acho que pode ser pela capacidade de marcar, criar as oportunidades e ser efetivo, né? Como gosta de dizer o Abel, né? Porque o Palmeiras cria muito. O Palmeiras consegue criar muito quando ele consegue. Finalizações com 12 no gol. Eu não tenho vergonha nenhuma de quando eu erro ou falo alguma coisa que não acontece, de reconhecer. Problema nenhum. Eu não acreditava nesse time, os jogadores que tinham, até com a contratação, tá bom, chegou o Andreas Pereira, né, teve alguns, o Sousa chegou, teve mais opções, mas eu achava o Palmeiras mais organizado e muito Abel
muito a estratégia dele para buscar título e não enxergava um time com protagonismo, com jogadores fazendo uma diferença ofensivamente, como está fazendo hoje. E eu fiz esse comentário. Se quiser puxar, eu fiz esse comentário e eu reconheço que não aconteceu isso. Está acontecendo diferente do que eu falei. Eu falei assim, é um ótimo time, é um time tático, obediente, sólido, que você confia. Mas não vai ser brilhante. Mas não tem aquele jogador diferente. Como a gente falava, o Flamengo tem você Pedro, Arrascaeta, Samuel Lino, você vai enumerar vários, Bruno Henrique. Eu não enxergo. Hoje eu venho aqui e reconheço. O Vitor Roque está sendo diferente, o Flávio Lopes está sendo diferente, o Veiga voltou a ser diferente, o Andrés Pereira chegou para ser diferente, Felipe Anderson está fez um sendo golaço diferente. ontem. Cara, então assim, é muito treinador que enxergou, confiou que esses caras poderiam render. E tem uma coisa, eu vou usar a ter o frase... Paulinho aí, né? Eu vou usar... o Tem Paulinho é a isso. contratação para o ano que vem. É. Você imagina? Eu vou usar a frase do João Schmidt, quando ele veio gravar o Bola da Vez com você aqui, Sim. conversando com ele na recepção. Eu falei, e aí, quando eles jogaram a final contra o Palmeiras, né, o Santos jogou a final. Sim. Eu falei, e aí, como é que foi? O time é duro. Ele falou assim, Zé, você não pode errar contra o Palmeiras. Você não pode errar contra o Palmeiras, porque eles jogam 90 minutos... Eles não desistem, corre o tempo todo, intensidade, marcação. Eles podem até não estar bem, vamos dizer assim, na partida em algum momento, mas eles não deixam de correr. A concentração do Palmeiras, o foco do Palmeiras durante o jogo inteiro é impressionante. Ele falou, então você Não à toa é o time que tem mais viradas no Campeonato Isso. Brasileiro. Então, ele falou não assim, se dá por Você vencer. não Nessa pode temporada errar. são 8 viradas. Errou, os caras vão te punir. Aí depois para correr atrás é difícil, porque aí você dá a O Palmeiras não possibilidade perdoa, né, Zé? Não. Eu acho o time bem, assim, já vinha falando já há um bom tempo para mim em relação a quando o Pascoal brincou, né, as primeiras vezes, incomparável e tal. Eu e o Zinho, nós sempre falamos aqui, sempre bateu na tecla. É o melhor elenco. Isso é indiscutível. Em termos de qualidade, de técnica dos jogadores. Mas eu sempre falei, o Zinho também, nós sempre falávamos, o Palmeiras consegue jogar com o Flamengo, nesse sentido. Sempre. Abel Ferreira agora falando no Equipe F. Nós não jogamos sozinhos. Parece mais, mas se nós jogarmos sempre assim, se fizermos sempre isto, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não é assim que funciona. Cada jogo tem uma história. Nós contra o Juventude em casa aos 20 e qualquer coisa minutos já estava... nós entramos muito bem, fizemos golo, abrimos... E hoje foi o contrário, tivemos que ir atrás. Foi uma primeira parte, tivemos alguma dificuldade e na segunda parece que foi tudo fácil, não é? Foi muito bom, porque há aqui um fator muito determinante, na minha opinião, e não sei se concordas comigo. Quando acaba, antes de acabar a primeira parte, tu fazes o golo naquele último instante, dá uma calma e uma tranquilidade à equipa para que a segunda parte possa ser melhor. E eu acredito, sinceramente, a partilhar isto com vocês, se nós saímos para o intervalo a perder 1-0, eu estou convencido que se calhar a segunda parte ia ser muito mais difícil, entendes? Então o que é que eu te quero dizer com isto? Eu não mudo a minha forma de preparar os jogos, eu não mudo a minha forma de treinar. Claro que a estratégia de jogo pode mudar de jogo para jogo, mas o adversário entra nesta equação. E a própria história do jogo entra na equação. E o lado mental entra na equação. E hoje, felizmente, nós tivemos a calma necessária para, depois de sofrermos um golo, irmos atrás do empate, conseguir na primeira parte, que nos deu uma calma tremenda para a segunda, e na segunda parte foi o que vocês viram. Fizemos uma segunda parte de mão cheia, sérios, focados, intensos e uma vitória justa. E quando as coisas são muito bem, meter gelo outra vez, equilíbrio, porque nem éramos tão ruins quando disseram que nós éramos ruins, nem somos agora os melhores do mundo, só porque estamos numa boa fase e agora somos os melhores do mundo. Não, o mesmo equilíbrio, pés no chão, as mesmas 24 horas, o mesmo processo, o mesmo trabalho, a mesma recuperação, a mesma análise, o mesmo treino. E estaremos preparados para o próximo jogo, que sem dúvida nenhuma é um jogo importante. É de live, Flamengo no Maracanã, no domingão, e a gente ouviu aí no comecinho da resposta do Abel Ferreira, ele coincidindo no pensamento com o nosso tetra, a importância do gol do Fux marcado ali no finalzinho da primeira etapa, abriu o caminho para essa grande goleada, 4 gols marcados no segundo tempo. Lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro, também tapetinho do Botafogo, o Flamengozinho fez 3 no Botafogo, também gols marcados na segunda etapa.
Aliás, o do Pedro não, né? Não, O do Pedro foi no primeiro tempo. Sim. O do Pedro foi na primeira etapa. Um belo gol do Pedro Belo para a vibração do nosso Osvaldo Pascoal. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!